A apresentadora Xuxa Meneghel, conhecida como Rainha dos Baixinhos, diz apenas não ter visto duende, mas também teve contato com uma criatura que emitia luzes, né? O chamado Pé Grande, tão famoso no mundo inteiro, né? Será que ele existiu? O que se tem de verdade nessa lenda do Pé Grande, né? E também os misteriosos buracos que se abriram na Antártida. O que será que está acontecendo por aquele lado lá? Os cientistas estão analisando e para poder entender e saber o que está acontecendo. E também os buracos misteriosos que abriram na Croácia, né? Que estão abrindo lá na Croácia. O que será que está acontecendo? Cientistas e estudiosos estão tentando entender o que aconteceu nessa região. Após a vinheta, vamos conversar sobre tudo isso. Então, como havia falado sobre a Xuxa Meneghel, antes deixa eu me apresentar. Eu sou Ari de Jesus, aqui do canal Conectado. Sejam todos bem-vindos. Entrem, sentem, fiquem à vontade. Hoje nós temos notícias bem curiosas sobre o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, como ao redor do mundo, né? Vamos falar sobre a Xuxa, vamos falar sobre o Pé Grande, sobre buracos abrindo lá na Antártida e também na Croácia. Entrem, sentem e fiquem à vontade aí, porque o nosso boletim mistério está apenas começando. Tá? Como eu havia falado no começo, tá? A gente vai conversar sobre um pouco da apresentadora, mas talvez uma das apresentadoras mais famosas que já apareceu aqui no Brasil, que seria a Xuxa, a famosa Xuxa Meneghel, e é chamada até hoje sobre Rainha dos Baixinhos, né? Um tempo atrás, aí, para promover um filme dela, ela falou que já tinha tido contato com duendes, né? E durante uma entrevista, ela deixou escapar que não foi só com duendes que ela teve contato. Ela manteve contato também com seres que emitiam luz. Ela diz ter visto fadas, né? Ou talvez o que ela pensa que seria uma fada. É verdade ou não? Mas eu vou ler a matéria aqui, tá? Para vocês entenderem o que é, tá? Mas a apresentadora Xuxa, como disse, famosa não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, diz ter mantido contato com fadas, tá? E aonde eu estou aqui, ó, no portal JBR. No portal JBR está escrito o seguinte, né? Não foram só duendes. Xuxa revela ter visto outra criatura. Saiba qual criatura será que a Xuxa viu? E aqui são palavras dela mesma. Ó. Xuxa Meneghel irá estrelar o filme Uma Fada Veio Me Visitar, baseado no livro de mesmo nome da autora Thalita Rebouças. Durante a coletiva de imprensa do longa, Xuxa voltou a falar sobre a sua visão de duendes. Ela diz ter visto duendes, né? Mas o que surpreendeu a todos foi outra revelação acerca de mais uma criatura. Ela dizia que tinha visto duendes e agora ela viu mais uma criatura, né? Uma vez, no meu aniversário em Angra, isso a Xuxa falando, né? No meu quarto, vi uma luzinha andando. Uma luz pequena, né? Uma luz minúscula. Todo mundo, inclusive eu, achou que fosse um vagalume. Eu acharia que era um vagalume, né? Acendi para ver se era ou não era, e o bichinho brilhoso sumiu, mas ele clareava o quarto todo e ficava andando. Um vagalume não tem, acho que tanta luz assim para ele clarear um quarto todo, né? A Sasha era pequena e eu demorava para fazê-la dormir, mas acordei para mostrar que tinha uma luzinha dentro do meu quarto. Falei de aniversário, ganhei uma luzinha aqui dentro. Será que é uma fada? Relembrou, né? A Xuxa afirmou que não sabia de fato se era uma fada, mas desconfia que sim. Ela ficava cantando e a luzinha ficava aumentando e diminuindo. Não viazinha a asa, né? Nem nada, mas vi uma luz lá dentro. Se é uma fada, não sei. Mas os duendes eu vi. Não fala que não tem. Fala porque tem, tá? Isso foi uma expressão que ela usou. Não fala que não tem. Fala porque tem, tá? Afirmou a estrela do filme. Como diz, não se sabe se isso foi para promover, né, o filme que ela está promovendo, né? Uma Fada Veio Me Visitar. Ela diz, a famosa Xuxa Meneghel, que ela viu uma fada. E também antes disso ela já tinha visto um duende, né? Sei lá se realmente ela viu
ou não, né? Mas possivelmente, eu acho que talvez seja para promover o filme Uma Fada Veio Me Visitar. Mas no mundo que a gente vive hoje, a gente não duvida mais de nada. Pode ser que exista, e pode ser que ela esteja, como diz, ela viu mesmo realmente uma fada? Pode ser. Pode ser que ela tenha visto realmente um duende? Pode ser. Pode ser, ter sido uma coisa da cabeça dela. Diz, alguma coisa afetou o psicológico dela e ela acabou vendo essas coisas. Pode ser, né? Mas talvez ela esteja só promovendo o filme Uma Fada Veio Me Visitar, né? Isso a Xuxa falando, né? É lógico, eu fiz aqui uma pequena pesquisa aqui sobre o filme Uma Fada Veio Me Visitar, né? E a pesquisa que eu encontrei, o que eu achei falando sobre o filme, né? Foi isso aqui, deixa eu só acertar aqui, né? Eu achei sobre o filme, foi isso aqui, ó. O filme Uma Fada Veio Me Visitar estreou nos cinemas do Brasil no dia 12 de outubro de 2023, Dia das Crianças. Uma Fada Veio Me Visitar é uma comédia infantil de fantasia que conta a história de uma fada que visita uma adolescente preocupada com suas notas. O filme é baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças. Uma Fada Veio Me Visitar conta com a participação de Xuxa Meneghel, Dani Calabresa, Zezé de Barbosa, Lívia Inundes, Tom PRC, Vitória Valentim, Camila Loures. O filme foi dirigido por Viviana Jundi, conhecida por Detetives do Prédio Azul e O Mistério do Italiano. O roteiro foi escrito pela própria Thalita Rebouças, em parceria com Patrícia Andrade. Ou seja, né, estava fazendo filme, né, Uma Fada Veio Me Visitar, e ela falou que ela viu uma fada. Não sei se seria para promover o filme ou não, mas parece que teve uma boa bilheteria, né? Teve muitas pessoas que assistiram esse filme. Talvez tenha sido uma estratégia de marketing, ou ela realmente viu uma fada. Não se sabe, né? Tem mais uma outra matéria aqui, né? Tem mais uma outra matéria aqui que também chama muita atenção. Quem nunca ouviu falar do pé grande? Você já ouviu falar do pé grande? Pé grande era um animal, e como o próprio nome diz, né? Tinha um pé grande e um animal de grande porte. Um animal grande, né? E que andava pelas florestas, né? Saiu até livro, filmes sobre o pé grande, né? E acabaram saindo algumas notícias. Antes de eu ler a notícia aqui, eu vou mostrar para você. Vou falar para você aqui, segundo alguns escritos, o que era o pé grande, né? Então, o pé grande, e ó, se você for ver bem, antes do pé grande, aqui ó, pé grande, cientista tem uma nova explicação para a criatura com pegadas, né, gigantes, né? Segundo o que eles estão a explicação sobre o pé grande, a lenda do pé grande já tirou o sono de muita gente, a quem jure ter visto uma criatura gigante e assustadora, ou ao menos suas pegadas, nas florestas dos Estados Unidos e do Canadá, né? Um cientista de dados encontrou uma possível explicação para um antigo mistério, né? E não tem nada de sobrenatural. Os pés seriam grandes mesmo, mas de ursos negros comuns, andando sobre as duas patas traseiras. Ursos andam, né, sobre as patas traseiras e geralmente eles têm, né, os pés muito grandes, né? A maior parte dos relatos acontece na América do Norte, onde é bem comum a presença de espécies de ursos americanos. Ursos negros adultos são enormes, chegando a 2 metros de comprimento e 280 quilos. Eles costumam caminhar sobre duas patas quando destacam algum odor específico de caça ou para ter uma visão mais ampla do ambiente, né? Como foi feita a pesquisa, o autor, Floyd Foxon, utilizou dados de uma curiosa instituição e organização de pesquisas de campo do pé grande e guarda registro completo desde o século XX de pessoas que afirmaram ter visto a criatura, bem curiosa, né, pela floresta. Ele cruzou estas informações com os locais em que há maior presença de ursos negros e também considerou a densidade da presença humana na mesma região. Segundo o modelo dos cientistas, áreas com grande quantidade de animais e de humanos geraram maior número de relatos. Para comparação, esta espécie não é tão presente no Texas e na Flórida. Logo, os avistamentos não são tão comuns nesses estados.
O Yeti, o pé grande, branco da Ásia, que habitava as montanhas do Himalaia, também pode ser um urso, seguindo a mesma lógica. Pode ser que as pessoas tenham se confundido na hora do susto com ursos marrons cobertos por neve. É que nessa região também cai bastante neve, principalmente no Canadá, né? Estudo não é conclusivo. O resultado apontou a possibilidade de um assustador pé grande ser, na verdade, um urso comum. Mas Foxon ressalta que, estranhamente, alguns avistamentos da criatura foram feitos em locais sem população de ursos negros. Estranho isso, né? Embora isso possa ser interpretado como evidência da existência de hominídeo desconhecido na América do Norte, também é explicado pela identificação incorreta de outros animais, incluindo humanos. É humanos confundido com pé grande, né? Ou com um urso. Entre outras possibilidades, explica. A pesquisa foi publicada em base de revisão de pares no repositório BioRxiv, ou seja, ainda passará por outras especialistas para ser validada e minimizar erros, né? Não é a primeira vez que ursos negros são apontados como explicação para o pé grande, mas os dados eram controversos. Em 2005, um cientista comparou a presença do animal com os avistamentos no noroeste dos Estados Unidos, mas concluiu que uma espécie diferente seria responsável pelos relatos. Em 2009, o assunto voltou à tona, né? E um artigo na mesma região que também mostrou uma alta coincidência entre os supostos avistamentos da criatura lendária e a população de ursos negros. Ou seja, né, esse cientista, né, tentando provar que, na verdade, o pé grande não passava ou não passa de um urso negro e fica em pé sobre as duas patas traseiras. E realmente um urso negro tem os pés muito grandes, né? O pé grande ele é tido como não negro, né, mas um animal realmente grande, visto nas montanhas do Himalaia e de cor branca, né? Porém, né? Olha só que interessante, né? Isso foi só uma explicação que os cientistas encontraram para o pé grande. Mas se você for ler aqui, ó, no portal G1, cientistas revelam o segredo do maior macaco que já existiu, que chegava a 3 metros de altura e 600 quilos. Imagina você um macaco de 3 metros de altura. Acho que o ser humano mais alto, acho que a gente não ultrapassa mais que 2 metros e 20, 2 metros e 15, não sei se tem ser humano maior que isso. Mas você dá de cara aí com um macaco aí de 3 metros de altura, é meio incomum, né? Um macaco de 3 metros de altura. Então é meio estranho, né? Eu vou ler para vocês aqui sobre essa matéria, né? E os cientistas encontraram que foi ossada sobre esse macaco de 3 metros de altura e de 600 quilos, né? Alguns até falam que ele seria o pé grande, né? Ou os primeiros pé grandes que foram encontrados. Mas a matéria diz o seguinte, né? A matéria fala isso aqui, ó. O dente fossilizado de um primata que viveu na China há 1,9 milhão de anos permitiu que cientistas descobrissem que o maior macaco que já existiu é primo distante do orangotango, né? O orangotango é um macaco que ele usava muito em circo, né, antigamente, né? A análise do material genético do fóssil encontrado em uma caverna indica que o Gigantopithecus tinha quase 3 metros de altura, pesava cerca de 600 quilos e divide um ancestral em comum que viveu 12 milhões de anos atrás com o primata que hoje habita florestas tropicais do planeta, né? Publicado neste em novembro pela revista Nature, o estudo contou com uma técnica inovadora que comparou a sequência aminoácidos de uma proteína extraída do esmalte do dente do primata extinto. Provavelmente uma fêmea com espécies que habitavam o planeta. A extração da proteína de um fóssil de 2 milhões de anos é algo raro e alimenta a esperança de que seja possível no futuro voltar ainda mais no tempo para analisar outros ancestrais extintos, também dos seres humanos, inclusive uma região de clima mais quente, né?
As chances de encontrar DNA ancestral íntegro nas áreas com clima tropical hoje são consideradas baixas, já que o material genético tende a se deteriorar mais rapidamente em regiões mais quentes, né? Mas a descoberta dos pesquisadores com a amostra encontrada em uma caverna na região chinesa de Guangxi, de clima subtropical, indica que algumas proteínas podem sobreviver, mesmo em regiões em que as temperaturas são mais altas. Esse estudo mostra que proteínas antigas podem ter sobrevivido por todo o período da evolução humana, mesmo as áreas como a África ou a Ásia, diz Frido Welker, que pesquisa antropologia molecular na Universidade de Copenhague, e é um dos autores da pesquisa. Sim, extinção, o Gigantopithecus foi identificado em 1935 por meio de um único dente. A espécie teria vivido no Sudeste Asiático entre 2 milhões de anos e 300 mil anos atrás. Outros dentes e partes da mandíbula da espécie foram encontradas nas últimas décadas, mas a ciência ainda não havia conseguido estabelecer uma conexão entre um animal e o primata moderno. Acredita-se que ele tenha sido extinto quando mudanças ambientais transformaram as florestas em que viviam em savana, né? Aqui mais ou menos como que seria, né? É um orangotango praticamente, né? Não é uma foto, mas é um desenho que se aproxima mais desse animal, que teria quase 3 metros de altura e pesava quase 600 quilos. Pode ser dos primatas aí do pé grande. Alguns estão especulando isso, né? Mas isso a ciência vai dizer há muito tempo, daqui a algum tempo, né? Aí também a gente tem aqui uma outra matéria que é muito estranha, que é sobre os buracos na Antártida, né? Eu vou passar aqui para vocês, para que vocês tenham noção do que é o que está acontecendo na Antártida. Seria mais ou menos isso. Deixa eu só acertar aqui, né? Então, buraco misterioso na Antártida. Em meados da década de 1970, após o lançamento dos primeiros satélites, foi documentado o primeiro buraco misterioso no gelo marinho de inverno do Mar de Weddell. Ele falar, eu estou aqui no site da Antártica Cruiser, Antártica Cruiser, né? Um enorme vazio de mar aberto do tamanho da Nova Zelândia, quando se pensaria que a cobertura de gelo seria mais espessa e contínua. Este buraco misterioso na Antártica reapareceu em meados e no final da década de 2010, com uma abertura de 33 mil quilômetros quadrados em agosto de 2016 e uma de 50 mil quilômetros em setembro e outubro de 2017. Outro buraco misterioso também se abriu em 2019. Não faz muito tempo não, né? Esses buracos misteriosos mais recentes oferecem uma oportunidade única de estudar o que estava acontecendo. O termo técnico para esses buracos de gelo marinho é polínia, derivado do idioma russo. Eles são mais conhecidos em locais costeiros, mas o buraco principal do mar de Weddell, abre bem longe da costa, um chamado polínia de meio mar. Pesquisas recentes sugerem que uma variedade de fatores estão em jogo na formação e manutenção dessas lacunas de inverno no gelo marinho, sendo as tempestades poderosas de circulação oceânicas, né, turbulentas, que elas desencadeiam um papel importante, né? Cientistas continuam estudando as políneas marinhas da Antártida, em parte para analisar quais efeitos elas podem ter no clima. É possível que essas janelas no gelo liberem quantidade significativa de carbono armazenado nas águas profundas da Antártida. Os cientistas estão estudando ainda, né, para saber o que está acontecendo, mas que é estranho. Eles não têm uma explicação lógica ainda do que está acontecendo, com o que está causando esses buracos lá na Antártica, né, na Antártida. Mas eles estão estudando para ver o que acontece. Se vocês querem saber mais, está lá no site da Antártica Cruiser, tá?
também temos uma outra notícia que vem lá da Croácia. Esse nosso planeta está cheio de mistérios e cada dia acontece mais coisas estranhas e pesquisam para tentar dar uma explicação, mas é difícil para saber o que acontece. E a outra notícia que tem aqui no site, desculpa, é essa aqui, ó. Eu tô lá no site da Byte, né? Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo. Depois você pode pesquisar você mesmo e ver como diz, da onde que foi retirada essas notícias, tá? As misteriosas crateras que ameaçam engolir moradores de vilarejos da Croácia. Estranho, né? Vamos ver lá. Quase 100 buracos surgiram de repente no intervalo de um mês. Caramba, 100 buracos no intervalo de um mês. Cientistas investigam um estranho fenômeno geológico. Aconteceu de repente sem aviso prévio, onde deveriam ter nascido primeiro dos brotos de batatas atrás do pomar. Isso a pessoa falando, né? O espaçoso jardim de Nikola Borovic havia agora um enorme buraco. Uma plantação de batatas, né? Estavam preparando lá o quintal para ter uma plantação de batatas. E o que aconteceu? Abriu um buraco gigante no quintal da casa deles, né? Com 30 metros de largura e 15 metros de profundidade. Ele rapidamente se encheu de água e não foi o único, né? Tá? No espaço de algumas semanas, dezenas de buracos parecidos se abriram ao redor dos vilarejos de Masenkani e Borovic, no nordeste da Croácia. Caramba, centenas de buracos. Alguma coisa estava acontecendo lá, né? O que estava do lado de fora da casa de Borovic e Masenkani apareceu em 5 de janeiro, apenas 6 dias depois de um terremoto de magnitude 6,4 atingir a área em torno da cidade vizinha de Petrinja. Então, teve um terremoto e acabou acontecendo esses buracos, né? Mas é muito estranho. Foi o terremoto mais forte que atingiu a Croácia em mais de 4 décadas, matando 7 pessoas e destruindo milhares de casas. Embora se saiba que deslizamentos e crateras podem ser causados por terremotos, assim como outros fenômenos geológicos estranhos, como liquefação, quando o solo sólido começa a se comportar como líquido. O grande número de buracos apareceram nos vilarejos surpreendeu e intrigou os especialistas, né? Isso logo após o terremoto, lá na Croácia, né? Um mês após o terremoto, havia quase 100 crateras espalhadas por uma área de 10 quilômetros, com novos buracos se abrindo a cada semana. Muito misterioso, né? E curioso, né? Um buraco no jardim de Borovic é agora o maior da área. Quando apareceu tinha 10 metros de largura, mas começou a crescer quase que imediatamente. Minha esposa ficou em casa a manhã toda olhando de vez em quando pela janela. Conta Borovic. Por volta das 14 horas ela notou algo estranho no jardim. Saímos e havia um buraco enorme em nosso pomar. Imagine você tranquilo na sua casa e de repente ouvir um barulho estranho, vai lá ouvir atrás da sua casa e tem um buraco de 30 metros de largura. Ô louco, né? Nos 3 meses seguintes o buraco triplicou de tamanho, mas Borovic tiveram a sorte. Outras crateras na região foram abertas poucos metros da entrada dos moradores e uma delas apareceu de uma residência, levando a considerar e desocupar ambos os vilarejos. Caramba, né? Outros buracos surgiram em florestas e campos agrícolas adjacentes. De acordo com rumores locais, quase engoliu um fazendeiro e um trator. China só. O número é excepcionalmente alto de crateras num lugar chamou a atenção de geólogos locais estrangeiros. Só deixa eu ver se está certo. Tá. Ansiosos para entender como o terremoto pode ter levado ao colapso do solo. Ninguém esperava o aparecimento de tantas crateras. Acho que ninguém espera isso, né? Conta o sismólogo Josef Stipovic.
nome estranho de se falar, né? No Departamento de Geofísica da Faculdade de Ciência de Zagreb, capital da Croácia. Capital croata, né? A Croácia está localizada em uma área, ela tem intensa atividade sísmica, né? Uma área de intensa atividade sísmica na qual a pequena placa tectônica do Adriático colide com a placa da Eurásia, causando uma série de falhas ativas, explica Stipovic. Antes do terremoto de 29 de dezembro de 2020, o país havia sido atingido por outros nove terremotos com magnitude superior a 6. Desde o início do século XX, mas o país já sofre vários terremotos, né? É meio comum, então, ter terremotos naquela área, né? Um grande terremoto que havia acontecido na falha tectônica de Petrinja, ao longo do qual ocorreu o mais recente, foi em 1909. O abalo de 1909 ocorreu apenas a 23 quilômetros a noroeste do epicentro daquele que fez a Terra tremer no fim de 2020 e também atraiu a atenção dos sismólogos da época, tá? Ou seja, a matéria que é extensa, né? Eu vou deixar aqui para vocês lerem bem certinho sobre o que aconteceu e está acontecendo devido a terremotos lá na Croácia. Mas é muito estranho, né? Ou não? Lá na Croácia. E você acordar de manhã e dar de cara com um enorme buraco aí na sua casa, é uma coisa muito estranha, né? De se pensar, né? É um local que tem muito abalo sísmico, né? Sofre muitos terremotos, eles já devem ter acostumado e deve ter um planejamento lá para caso aconteça. Quando acontece essas coisas, eles saber proceder no que está acontecendo, né? Então foi essas as notícias de hoje. Como eu disse, passeando aqui pela internet, tem alguns sites que tem algumas notícias bem curiosas, passando aqui pro Boletim Mistérios. Falamos hoje sobre a Xuxa, sobre o Pé Grande. Falamos também sobre o famoso Pé Grande, né? Falamos sobre os buracos misteriosos que apareceram lá na Antártica e os cientistas estão aproveitando para fazer estudos. E também essas crateras enormes que estão aparecendo na Croácia lá, devido à colisão de placas tectônicas que, né, estão levando à origem desses buracos. Eles também estão sendo estudados por cientistas, tá? Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, tá? E até o próximo Boletim Mistério. Tchau, tchau.